21 milhões de reais proposta por zagueiro chileno. Zagueiro paraguaio, velho conhecido da diretoria, é oferecido. A 777 Partners aceita e a arbitragem, enfim, pode caminhar. E claro, jogador do Vasco senta no contrato e a gente vai falar bastante sobre esse assunto que pode virar polêmica. Amanhã tem Vasco e Grêmio com arbitragem definida e muito mais. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira recheada de novidades para você. E claro, antes da gente começar, humildemente eu peço para você deixar o seu like, porque o seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e faz com que a gente tenha liberdade de cobrar e também de levar informações para você sobre tudo que acontece no Cruz Maltino. Então eu peço para você correr aqui embaixo rapidinho no joinha. Lembrando que você tem que conferir se você ainda é inscrito. Corre aqui embaixo, inscreva-se no canal, botãozinho escrito inscreva-se, não esqueça de acionar o sininho de notificações para todas as vezes que eu voltar aqui e a gente sabe, manhã, tarde e à noite, você informado nesse nosso bate-papo diário. Beleza? Bom, você quer comprar a sua camisa do Vasco? bezutesportes.com.br é a dica que eu deixo aqui para você que quer comprar uma camisa igual essa daqui, ó, igual a que eu tô. Acabou a procura, você não acha? Então agora você, de qualquer lugar do Brasil, vai correr aqui ó, no primeiro comentário fixado, vai clicar no link da bezutesportes.com.br e vai adquirir a sua camisa do Vasco. E claro, como você é parceiro aqui, inscrito no nosso canal, você comprando duas ainda vai levar mais uma. É isso mesmo, você vai levar a terceira aqui dada pelo nosso trabalho. O canal vai oferecer para você mais uma camisa totalmente grátis. Então corre aqui, o link está aqui embaixo. Comprou duas, levou três. É a grande oportunidade para você. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos, amanhã estaremos também em São Januário, no Vasco e Grêmio. Você não perde nada. Eu vou pedir o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. R$21 milhões a 777 aceitou o representante indicado e a arbitragem, enfim, pode caminhar. Vamos lá, arbitragem definida para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Felipe Fernandes de Lima é o árbitro definido para esse jogo em que o Vasco precisa urgente retornar à vitória. Zagueiro paraguaio é oferecido ao Vasco, velho conhecido da diretoria. E claro, o Vasco fez proposta por zagueiro chileno e a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos porque são muito importantes aqui no nosso vídeo. Claro, peço para você, primeiro, deixar o like para a gente começar aqui a falar sobre todos esses assuntos nessa sexta-feira, rapaz, sexta-feira agitada. Vamos lá! Agora é praticamente certo, o Paulinho e o zagueiro Lincoln serão emprestados ao Volta Redonda. A gente já vinha falando sobre esse estreitamento entre as diretorias, né? A diretoria do Volta Redonda com Flávio Horta Júnior e também com Zada, né? Eles têm uma proximidade muito grande com a atual diretoria do Vasco. E essas negociações com certeza iriam acontecer. Vale ressaltar que o Vasco ainda deve o Marrone, a questão do Marrone. O Volta Redonda tem um dinheiro a receber do Vasco, mas terá, né, um caminho para a RJ toda essa questão. Outra situação sobre o Volta Redonda foi, tentaram o GB, mas o GB está sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e o Vasco recusou, né, essa investida do Voltaço. Mas agora o lateral direito Paulinho e também o zagueiro Lincoln podem ser agora emprestados ao Tricolor de Aço, ao Volta Redonda, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. É benéfico porque os jogadores estavam ali parados e agora terão minutagem. Bom, quero saber a sua opinião. Olha só, vamos falar aqui sobre arbitragem, porque a gente tem muita coisa para falar nesse vídeo muito importante. Bom, a 777, após 3 recusas, enfim, aceita o quarto representante ali indicado pelo Vasco da Gama para a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Isso indica que agora a situação envolvendo, né, a arbitragem pode caminhar e as questões envolvendo, né, ali a parcialidade das ações tanto do Vasco quanto da 777/REICAP podem ter destinos e o andamento, né, da venda da SAF do Vasco pode ter agora, né, caminhos mais claros. Os investidores poderão, pós a arbitragem, ter um pouco mais de segurança no processo de compra das ações da SAF vascaína. Porque não sabe, né, ainda de quem que é, enfim, estarão em arbitragem. Bom,
Vamos falar aqui sobre grana, 21 milhões de reais, é isso mesmo. O Vasco fez um pedido à juíza da recuperação judicial, uma autorização para antecipar parcelas da venda de Cleiton e de Luca Orediano. É isso mesmo, dinheiro do Rio Ave de Portugal, mais um dinheiro do Cincinnati, lá dos Estados Unidos. O Vasco pediu, né, para antecipar esses valores. Algo bem diferente do que a gente imaginava, né? O Pedrinho em si falou que teria, né, recursos para conseguir tocar o futebol. Eu acreditava muito que esses recursos viriam da venda do Ryan. E como o Ryan não será vendido, eu acho que agora começaram as medidas, né, desesperadas de mercado. Vamos observar toda essa movimentação referente a esses 21 milhões de reais, por volta de 21 milhões de reais, que seriam antecipados para o Vasco, né, da venda do Cleiton, né? Cleiton que não jogou nada, que está jogando muita bola em Portugal, e o Orediano jogando também muita bola lá no Cincinnati, na MLS. Lembrando que o Ryan acabou de renovar o seu contrato, o Vasco agora busca ainda renovar para mais tempo, um período mais longo e com uma cláusula de rescisão ainda mais alta. Eu acho isso um método de amadorismo absurdo. Acabaram de renovar o contrato com o Ryan, agora vão tentar renovar de novo para aumentar o vínculo, aumentar a cláusula, porque o Ryan hoje é um jogador que vem se destacando, né, de uma forma muito otimizada, vamos falar assim, porque agora até falta o Ryan tá batendo, né? Batendo forte ali. Muita gente o compara com o Adriano, né? Imperador, enfim. Ryan com um alto nível de valorização de mercado, o Vasco deve buscar essa renovação. Agora eu não entendo por que não fizeram antes, né? Será que o Ryan é uma grande surpresa? Tá surpreendendo e pegou todo mundo de surpresa? Acho que não, todo mundo já esperava que o Ryan iria se desenvolver. Agora fazer um novo processo de renovação seria algo catastrófico, né? Passamos meses ali negociando com o Ryan, meses arrastando, lutando, e agora vai ter mais um processo de renovação. Enfim, deixa lá nos comentários a sua opinião. Olha só, depois de 2 derrotas seguidas e 6 gols levados sem o Vasco fazer nenhum, a situação ficou crítica no setor defensivo vascaíno. E depois também do João Vitor, do zagueiro João Vitor, debochar do torcedor que estava em Quito na chegada do hotel e ter o seu nome citado, né, pela torcida organizada na conversa que tivemos no CT Moacir Barbosa ontem, né? A situação do zagueiro João Vitor ficou cada vez pior. E a gente observa, né, o Vasco agora voltando a um mercado de uma forma mais incisiva na busca por um defensor. Com isso, Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, o Vasco fez uma proposta para o jogador menos de $1 milhão, cerca de 950 mil dólares ali. E, claro, né, o Colo-Colo relatou, né, diante da sua imprensa uma indignação, né? A imprensa chilena está repercutindo essa proposta e falando que sim, estão indignados com esse tipo de valor, né, de um zagueiro que vem se destacando lá no futebol chileno, o Alan Saldívia. Foi falado, né, sobre o Alan Saldívia em Quito, onde o Fernando Diniz concedia a entrevista, né, pós-jogo ali, a coletiva pós-jogo, e um jornalista chileno perguntou sobre o Saldívia. O Diniz falou que sim, gostava do jogador. E a gente observa agora o Vasco, né, avançando numa proposta, mas parece que o Colo-Colo quer cerca de $5 milhões, né? Vamos ver por onde caminha esse momento, né, do Vasco buscar o Saldívia, jogador do Colo-Colo. E falando em setor defensivo, o Vasco tá aí observando o mercado e o zagueiro paraguaio Balbuena, né, sem contrato, foi oferecido ao Vasco, né? O jogador estava na Rússia, agora está livre no mercado. É isso mesmo. Óbvio, é um jogador com vencimentos muito altos, mas agora é uma oportunidade do Vasco tentar buscar um zagueiro, um xerife para essa zaga. E o Balbuena tem esse perfil. E o Vasco observa com carinho, né, esse oferecimento. Olha, vamos dar uma olhada para ver aí as condições do zagueiro paraguaio Balbuena, né? A seleção paraguaia. Tem muita coisa legal no Balbuena que pesa bastante por uma possível proposta do Vasco. E claro, falando em proposta, né, o Vasco recebeu proposta por Jean Davi e aceitou a proposta, tá? Mas o jogador não concordou com o salário, falou: não quero ir, vou sentar aqui no contrato com o Vasco e vou receber sem jogar. Bom, a negociação continua, né? Mas o jogador sentou no contrato. E isso foi algo muito parecido com o que o Capasso fez, né? E o Felipe Loureiro acabou escancarando o Capasso de uma forma em que desvalorizou o atleta. E agora com o Jean Davi. E parece que o mesmo aconteceu com o Lucas Oliveira, né? O jogador recebeu proposta, o Vasco aceitou a proposta, mas recusou sair do Vasco.
também sentando no contrato. Rapaz, que beleza que é o Vasco, né? É uma beleza. Todo mundo quer ficar sem jogar para, colocar grana no bolso. Isso aí é uma falha de planejamento sem igual. E, claro, a gente vai cobrar bastante sobre esse assunto. Bom, informação sobre o Barros, né? O Vasco pediu, né? E o Barros e o seu empresário já estão avisados que o Vasco pode pagar até uma multa, né? Para encerrar o empréstimo com o América Mineiro para o volante retornar ao Vasco e ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, muito em breve, o Vasco também pode estar aí recebendo de volta Cauã Barros. Rapaz, eu quero saber a sua opinião, muita informação nesse vídeo, peço para você deixar o like, lembrando que o Vasco encara amanhã o Grêmio, estarei em São Januário, você estará junto comigo, óbvio, juntos em São Januário, credenciamento, aceito, tudo certo para estarmos direto do Caldeirão. O Vasco está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa pontuar contra a equipe gaúcha. Agradeço mais uma vez a sua presença, você daí, eu daqui, peço para você deixar seu like e, claro, não esqueça, besudesporte.com.br e você compra a sua camisa do Vasco. O link eu vou facilitar para você, vou deixar nos stories lá do meu Insta, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.